E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente não tá sabendo quantas pessoas estão morrendo de Covid na China. A gente não tem Nunca noção. soube, na real. Nunca né? soube. Tem, assim, o que o jornalista faz? Vai no crematório lá, pergunta com as pessoas. Obviamente, os funcionários estão sendo orientados a não passar informações. Você tem agora meio que uma... Houve também uma galera falando que eles estavam queimando muita gente, muitos corpos. É, No começo da pandemia. então é muito comum ler De vez em artigos quando tem assim. isso. Você, por exemplo, você pode também ver assim, tem mais gente famosa morrendo, por exemplo. Isso é um debate que está acontecendo. E tem de fato, só que assim, é muito difícil comparar isso, porque é uma questão de realmente vários atores, pessoas celebridades, assim, entre 60 e 80, de fato morreram recentemente na China, mas assim, isso Pode ser o não acaso. dá, não é uma né? questão científica. Então, É escala também, né? exato, 1,4. 1,4 bilhões de pessoas. Então, assim, é preciso ter muito cuidado, não dá para saber. Agora, quem tá na China, obviamente, vai perceber de que forma tem um sistema de saúde que está sendo sobrecarregado. Geralmente, a quantidade de camas de UTI em relação à população, realmente, essa relação não está muito boa na China. Então, tem um risco de novas manifestações, sobretudo quando a população percebe que está nesse novo patamar de crescimento. Porque se você consegue dobrar seu salário a cada 10 anos e você tem 40 anos, a sua expectativa implícita é que aos 50 você novamente vai conseguir dobrar. E aí, de repente, a economia só cresce 2, 3%. Não acontece isso. Aí não acontece. Então, aquela casa que você ia comprar, aquele carro e tal, não vai rolar. E aí, reversão de expectativa sempre é ruim para qualquer governo. Se promete muito e entrega pouco. Eu diria até que não é aquela casa que você vai comprar, mas a casa que você já comprou achando que ia valorizar para vender depois e de Isso. repente ela não Que valoriza. é uma coisa muito comum na China. Que é uma coisa muito comum na China. Muita gente fez esse investimento e o setor tá ainda em crise, sem dúvida. Bom, antes de partir para outra pergunta, até um ponto interessante sobre Taiwan que difere do que aconteceu entre Rússia e Ucrânia. Os russos não queriam dominar um setor específico da economia ucraniana. Eles queriam dominar a Ucrânia. Eles queriam derrubar o governo em Kiev o mais rápido possível. E foi o cálculo que eles fizeram de que o governo iria cair. Só não contavam com os Zelensky ficando lá e continuando a comandar e com popularidade cada vez maior e unindo o povo contra os russos e recebendo também apoio ocidental em termos de armamento. Mas em Taiwan, a indústria de semicondutores é muito valiosa. Então não dá para você bombardear aquilo e destruir essa indústria, porque tem máquinas altamente especializadas do tamanho de um Boeing para fabricar um negócio que é micro desse tamanho. Então, ao fazer isso, você acaba perdendo, né? Fazendo com que o país perca parte do seu valor em termos de indústria. Então seria algo muito mais complicado. Talvez tivesse que cercar a ilha, impedir que fosse abastecida para a população ceder. Eu não sei o que vai acontecer, mas é que o Xi Jinping ele falou que é uma janela de oportunidade para a China recuperar Taiwan, que deve ser aproveitada enquanto a ilha não se prepara, o Ocidente não prepara a ilha para isso. Duração dessa janela, o que ele enxerga como essa janela, eu já não sei. Mas quando você fala que a chance é de mais de 50% nos próximos 10 anos, eu não duvido. E aí não dá para aplicar sanção contra a China igual a gente fez contra a Rússia. Afinal, eles estão em tudo quanto é É o canto. maior parceiro comercial de boa parte do mundo. Sim. E sanção é aquilo, né? O pessoal acha que sanção... Agora, com a Europa, ficou mais clara essa questão. Mas, os americanos sancionaram Cuba, sancionaram a Venezuela. É um país com que eles têm pouco comércio. Então, eles sofrem muito pouco. Agora, se você faz uma sanção ao seu principal parceiro comercial, você vai vender para quem? A sanção também serve para você. Pra você. Foi o que aconteceu na Europa. Vamos sancionar aqui os russos, não podemos mais comprar commodities energéticas deles. E aí, compravam do Putin não porque ele tinha um belo sorriso e era simpático, era porque era mais barato. Sim. Mas de repente tem que comprar de outro que o preço vai ser mais caro e isso afeta toda a população que vai pagar mais caro na energia. E quando a gente fala de reabertura da China, esse é um ponto interessante também.
Você citou no começo do podcast. Tem muitos gestores de fundos com os quais eu já conversei, analistas, que eles estão falando: olha, o mundo vai conviver com níveis de inflação um pouco mais altos esse ano por conta de reabertura chinesa, porque vai ter mais demanda por commodity energética, isso pode levar o preço do petróleo para cima, por outras commodities. Isso vai ter que entrar no radar dos bancos centrais e talvez provoque juros mais altos também nessas economias para lidar com essa inflação. Porque ano passado, vários países começaram a controlar a inflação com China fechada. Agora temos novamente 1,4 bilhão de pessoas afoitas por consumir, por sair daquele país, né? Então é um outro ponto para se considerar. Que, aliás, para ver como tudo está conectado, para a Europa, o choque energético, em parte, foi menor como resultado da guerra na Ucrânia, porque a China ainda estava numa situação de política Covid-0, portanto, consumindo menos energia, o que fez com que vários dos tradicionais fornecedores de energia para a China toparam temporariamente vender mais energia para os europeus. Então, só que a possível crise energética europeia é uma crise de longa data. Pode ser que porque em termos meteorológicos a Europa teve muita sorte, foi um dos invernos mais tranquilos. Foi ameno, né? E foi fundamental, né? Os estoques de gás estão bastante cheios dos países europeus, o que é uma ótima notícia para eles, porque tinham que, de certa forma, eles não tinham o mesmo acesso à energia russa de antes. Mas no próximo inverno isso pode mudar, porque a Europa não vai conseguir construir toda a estrutura de terminais para receber LNG, ou seja, gás natural liquefeito do Oriente Médio. Então, haverá uma situação, uma saia justa novamente no inverno que vem. E pode ser que, ao longo deste ano, na verdade é bastante provável, a China vai começar a importar um monte de energia, assim complicando a vida da Europa. Eu concordo com essa análise. Eu acho que a China chegou a um tamanho de que mudanças bruscas, como a gente está tendo agora, fim da política Covid-0, chacoalha toda a economia global. Tem uma mudança grande, então por isso que é tão chato a gente não saber exatamente quantas pessoas estão morrendo. Por quê? Porque aquilo tem uma relevância para a demanda chinesa. Tem um monte de setores dentro da economia chinesa que tem profunda relevância para o resto do mundo. E a gente está um pouco no escuro, porque se morreram ao longo dos últimos meses 1 milhão de chineses, isso é uma coisa, mas pode ser que sejam muito mais. Então, aquilo nos deixa um pouco, ou seja, deixa muitos investidores um pouco mais apreensivos, né? E um dos riscos inerentes na hora de lidar com a China ter menos acesso a informações básicas.